Obrigado pela calorosa recepção e obrigado, Senador Reid, pela simpática apresentação. É bom estar de volta a Rhode Island. Como Laurie mencionou, a última vez que tive a oportunidade de falar com a Câmara de Comércio de Providência da Grande Província foi no outono de 2019, na verdade, em 25 de novembro de 2019. Eu disse na época que se houver uma grande mudança nas perspectivas, a política também mudará. Bem, nenhum de nós sabia que apenas alguns meses depois a pandemia de Covid-19 chegou. Tanto a economia como as nossas políticas mudaram drasticamente de formas que ninguém poderia prever. Juntamente com as ações do Congresso, do governo e do setor privado, a resposta agressiva do Fed ajudou a evitar riscos historicamente graves para a desaceleração econômica. A pandemia de Covid segue uma dolorosa e lenta recuperação de uma década de crise financeira global, e essas duas crises históricas mundiais sucessivas deixaram cicatrizes que nos acompanharão por muito tempo. Democracias globais enfrentam desafios à confiança pública e instituições econômicas e políticas. Aqueles de nós no serviço público neste momento precisam estar firmemente focados em executar nossas missões críticas ao melhor de nossas capacidades em mares agitados e fortes ventos cruzados. Ao longo dos tempos de turbulência, os bancos centrais, como o Federal Reserve, tiveram que desenvolver novas políticas inovadoras destinadas a atingir nossos objetivos estatutários em tempos de crise em vez de serem usadas no dia a dia. Apesar desses dois choques únicos e extremamente enormes, a economia dos US teve um desempenho tão bom, ou melhor, do que outras grandes economias avançadas em todo o mundo. Como sempre, devemos continuar a olhar para trás e aprender as lições certas desses anos difíceis. Este processo já dura mais de uma década e continua. Assim, voltando-se para hoje, a economia dos US mostrou resiliência em meio a grandes mudanças nas políticas comerciais e de imigração, bem como nas áreas fiscal, regulatória e geopolítica. Essas políticas ainda estão emergindo e os seus efeitos a longo prazo levarão algum tempo para se manifestarem. Dados recentes mostram que o ritmo do crescimento econômico desacelerou. Desemprego esteve baixo, mas subiu um pouco. O crescimento do emprego desacelerou e riscos aumentaram. Ao mesmo tempo, a inflação aumentou recentemente e permanece em um certo nível elevado. Nos últimos meses, ficou claro que o balanço de riscos mudou, levando-nos a aproximar o carimbo das apólices para a neutralidade. Na nossa reunião do FOMC na semana passada, o crescimento do PIB no primeiro semestre deste ano foi de cerca de 1,2%. Abaixo dos 2,9% do ano passado. A desaceleração do crescimento reflete em grande parte a desaceleração dos gastos do consumidor. A atividade imobiliária segue fraca, enquanto investimentos empresariais, equipamentos e intangíveis mostram recuperação frente ao ano passado, impulsionados por inteligência artificial citada no livro Beige de setembro, que reuniu dados qualitativos do sistema Federal Reserve. Discutiremos isso depois. Empresas afirmam que a incerteza limita suas perspectivas. Confiança de consumidores e empresas caiu significativamente na primavera. Desde então, houve recuperação, mas indicadores seguem baixos comparados ao início do ano. No mercado de trabalho, oferta e procura de trabalhadores reduziram consideravelmente, com desafios inusitados. Neste mercado de trabalho pouco dinâmico e um tanto fraco, os riscos negativos para o emprego aumentaram. Desemprego subiu ligeiramente para 4,3% em agosto, mantendo estabilidade em patamares baixos no último ano. O crescimento do emprego diminuiu acentuadamente nos meses de verão, com os empregadores aumentando apenas 29 mil empregos por mês, em média, nos últimos 3 meses. A criação de empregos está abaixo do nível necessário para a estabilidade do desemprego. Essa taxa é crucial para manter o desemprego constante. Mas alguns outros indicadores do mercado de trabalho permaneceram amplamente estáveis. Por exemplo, o rácio de vagas de emprego em relação à taxa de desemprego permanece próximo de 1 e vários indicadores de vagas de emprego evoluem em geral horizontalmente, em vez de diminuir como ocorreu para os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Ao mesmo tempo, a inflação recuou significativamente em relação aos máximos de 2022, mas ainda é ligeiramente superior em relação à nossa meta de longo prazo de 2%. Os dados mais recentes mostram que o preço total do PCE aumentou. Esse é o preço das despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação que mais acompanhamos, que subiu 2,7% nos 12 meses até agosto, acima dos 2,3% registrados em agosto de 2024.
Excluindo as categorias voláteis de alimentos e energia, os preços principais do PCE aumentaram 2,9% no mês passado, também acima do que há um ano. Os preços das commodities estão impulsionando a inflação para recuperar depois de cair no ano passado. Os dados recebidos e o inquérito revelam que estes aumentos de preços refletem, em grande medida, tarifas mais elevadas do que pressões mais generalizadas sobre os preços. A deflação continua no setor de serviços, inclusive nos serviços habitacionais. Os últimos indicadores deste ano apontam para um aumento nas expectativas de inflação. Porém, as previsões a longo prazo permanecem alinhadas com a meta inflacionária de 2%, mesmo em meio a incertezas econômicas futuras. O impacto de grandes mudanças nas políticas comerciais, de imigração, fiscais e regulatórias na economia em geral ainda resta ser visto. Um cenário de base razoável é que os efeitos relevantes das tarifas na inflação serão relativamente transitórios. Mudanças únicas nos níveis de preços. Agora, um aumento único não significa aumentar tudo de uma só vez. O aumento das tarifas pode levar algum tempo para funcionar através da cadeia de abastecimento. Assim, um aumento único nos níveis de preços pode ser espalhado por vários trimestres e se manifestar em um aumento da inflação durante esse período. Mas a incerteza sobre o caminho da inflação continua elevada. Avaliaremos minuciosamente os duradouros e mais elevados riscos de inflação. Vamos garantir que um aumento único de preços não se torne um problema constante de inflação. Quando se trata de política monetária, os riscos de inflação recentes tendem a subir e os riscos de emprego tendem a descer. Situação desafiadora. O risco bilateral significa que não há caminho livre de risco. Se afrouxarmos a política de forma muito agressiva, podemos deixar o trabalho da inflação inacabado e precisar reverter o rumo mais tarde para recuperar totalmente a inflação de 2%. Se mantermos políticas restritivas por muito tempo, o mercado de trabalho pode ser desnecessariamente suavizado quando os nossos objetivos são tão apertados. Nosso quadro há muito nos exige que equilibremos os dois lados do nosso duplo mandato. Os crescentes riscos negativos para o emprego reequilibraram os esforços para atingir nossos objetivos. Portanto, acreditamos que é apropriado adotar uma postura política mais neutra na última reunião, reduzindo a faixa-alvo da taxa de fundos federais em 25 pontos base para 4 a 4,14%. Pessoalmente, considero que esta posição política continua a ser moderadamente restritiva e nos coloca bem em resposta aos potenciais desenvolvimentos econômicos. Nossa política não é predefinida. Continuaremos a definir a posição apropriada com base nos dados recebidos, nas perspectivas em evolução e no balanço de riscos. Nos mantemos dedicados ao apoio máximo ao emprego e ao cumprimento sustentável da meta de inflação de 2%. Nosso sucesso em alcançar esses objetivos é importante para todos os americanos e sabemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Então, obrigado novamente por me convidar aqui. Eu estou ansioso pela nossa discussão. Obrigada. Muito obrigada. Senhor Presidente, boa tarde novamente. Obrigado por suas palavras de abertura e por nos lembrar como o mundo mudou e evoluiu desde a última vez que você esteve aqui em 2019. Susan Collins, que lidera o Banco da Reserva Federal de Boston, junta-se a nós hoje. Presidente Collins, tivemos várias oportunidades para conversar com você sobre as condições nesta região do Federal Reserve, que inclui Rhode Island como parte da área abrangida por Boston. Portanto, Senhor Presidente, gostaria de lhe pedir que considerasse as suas observações e refletisse o que você disse sobre a importância de uma compreensão aprofundada do mercado de trabalho local. Gostaria de saber se havia algo particularmente único sobre o que você viu do livro beige de Boston durante suas deliberações antes da sua última reunião do FOMC. Deixe-me falar sobre o livro bege. Como você sabe, existem 12 bancos de reserva em todo o país.
cada um com laços profundos, não só com a comunidade empresarial, mas também com a comunidade médica e educacional. As organizações comunitárias nacionais sem fins lucrativos e cada ciclo do FOMC, 8 ciclos por ano, realizam pesquisas aprofundadas, reunindo uma grande quantidade de informações sobre a economia. Assim, essa informação é organizada e colocada no que chamamos de livro badge, porque é badge. E nós, você sabe, não somos tão originais. Portanto, recebemos essa informação algumas semanas antes de cada reunião do FOMC. Devo dizer que não conheço nenhuma fonte de informação qualitativa sobre a economia que possa se aproximar disso. Só muitas conversas com muitas pessoas. E eu, pessoalmente, acho muito útil. Às vezes, você olha para esse livro e vê diferenças regionais significativas. Não é esse tipo de altura. O artigo do Fed de Boston, no último livro Beige, por exemplo, fala de grandes gastos com inteligência artificial. Bem, adivinhe que isso é comum em 8 ou 9 áreas da região. Então, eu diria que não há nada que realmente se destaque no artigo de Boston. Você vê um crescimento bastante modesto em todo o país, com inflação salarial e de preços em níveis moderados a moderados, crescimento econômico, mas não rápido, e incerteza, você sabe, grande incerteza sobre políticas públicas federais, que de alguma forma afetam investimentos e decisões de investimento e contratação, exceto na área de construção de inteligência artificial, que é muito forte em muitos lugares do país. Não há nada de diferente na área de Boston que lhe diga sobre as decisões futuras ao definir a política monetária. O que eu vi em Boston é muito semelhante e sobreposto a muitas outras áreas. De novo, às vezes é assim que as coisas funcionam. Às vezes, regiões diferentes, especialmente se houver uma questão de preços de commodities, você pode ver que as regiões orientadas para commodities têm uma situação diferente do resto do país. Agora, eu diria que a situação é a mesma em todo o país. Então, vamos falar sobre a dupla missão do Federal Reserve que você acabou de descrever e construir sobre isso. Se você puder falar sobre esses altos e baixos ao longo do tempo, quais são os sinais que você está procurando antes da próxima reunião do FOMC daqui a cerca de 30 dias? Como mencionado, temos 2 objetivos, pleno emprego e estabilidade de preços, ambos conforme a lei. Então eles trabalham juntos quase o tempo todo, e você sabe que eles se complementam. Então, por exemplo, quando a economia é fraca, o desemprego pode ser alto e a inflação pode ser baixa, o que exige que tomemos medidas de estímulo. Quando a economia é realmente forte e o mercado de trabalho é apertado, a inflação sobe, então a política pode ser um pouco mais apertada. Isso é quase sempre o caso agora e, como mencionei no meu discurso, é bastante incomum, com riscos de emprego ou riscos descendentes e riscos de inflação ascendentes. Agora temos apenas uma ferramenta que é, você sabe, a política monetária, as taxas de juros reais e, na verdade, requer uma resposta diferente. Portanto, há muito tempo temos um documento chamado Declaração de Objetivos de Longo Prazo e Estratégia de Política Monetária. Chamamos-lhe Declaração de Consenso para economizar tempo. Então, por um longo tempo, quando 2 alvos estavam em tensão, olhamos para o quão longe cada alvo estava do alvo e quanto tempo levava para voltar ao alvo. Então, nós equilibramos esses 2 objetivos. Então, o que fizemos ao longo deste ano foi criar políticas. A nossa taxa de juros tem sido apertada porque a inflação tem estado acima da nossa meta, mas o mercado de trabalho é muito sólido. Nos últimos 4 meses, ou seja, durante todo o verão, o mercado de trabalho enfraqueceu e os empregos caíram muito. Portanto, não podemos mais dizer isso. O que isso nos diz, eu acho, é que uma postura que realmente olha de perto na inflação precisa realmente mudar para uma abordagem mais equilibrada. É por isso que agimos na última reunião. Quando chegarmos à próxima reunião, para a sua pergunta, vamos nos perguntar, vamos olhar muito de perto os dados do mercado de trabalho, os dados do crescimento, os dados da inflação, todos os tantos dados que a gente obtém e nos perguntar o que está certo, existe a política certa, se não, vamos levá-lo para lá. Algumas pessoas podem se perguntar sobre a bolha do mercado que atinge alturas recordes e valorizações recordes. O que o Federal Reserve avalia sobre essa situação? Os mercados financeiros, então, nós obviamente monitoramos os mercados financeiros muito cuidadosamente. Nossas políticas funcionam através da situação financeira.
Este é, por exemplo, o spread de crédito e o nível das taxas de juros, bem como o preço geral das ações, que pode afetar os gastos. Nós vimos tudo isso. Mas, na verdade, o nosso foco está nos nossos dois objetivos, que são o máximo de emprego e a estabilidade de preços. Quando vemos um deles enfraquecer, você sabe, vamos reagir adequadamente com nossas ferramentas. Neste caso, isso significa reduzir a taxa de fundos federais em 25 pontos base. Sabes, veremos o que acontece no futuro, mas é o que fizemos. Olhamos mais de perto para as condições financeiras do ponto de vista da estabilidade financeira. Portanto, vemos que os bancos estão bem capitalizados e, na verdade, as famílias estão em boa situação financeira. Sei que há pressão sobre os menores rendimentos, não há dúvida sobre isso. Mas este não é um momento de riscos crescentes para a estabilidade financeira. Então, a taxa de fundos federais controla o crédito ao consumidor, mas não porque está relacionada à taxa de hipoteca, certo? Isso mesmo. Vamos falar sobre como o consumidor médio verá mudanças nos próximos meses em relação à flexibilização das taxas de juros e ainda maior confiança no poder de gasto. Portanto, nós não definimos taxas de hipoteca, mas quando mudamos a taxa de fundos federais, isso afeta as taxas de hipoteca e todas as outras taxas de empréstimos do consumidor. E, na verdade, todas as taxas flutuantes haverá um pouco ou até muitas mudanças. E, se for, elas são baseadas nos nossos movimentos de curto prazo. Então, com o tempo, as pessoas vão sentir. Além disso, o mercado não está apenas precificando os próximos 6 meses nestes dias. O que acontecerá com as taxas de juros? Isso não funcionava assim há meio século. Hoje, o mercado nos escuta e segue tendências baseadas em expectativas futuras. Então, eles colocam preços nas coisas. Então, você sabe, as taxas de juros de longo prazo vão se mover porque o mercado espera o que os participantes do mercado esperam de nós. Então, você vai ver, você vai começar a ver, você já viu, você sabe, muito antes de tomarmos uma decisão, a mudança nas taxas de juros. Sabes, normalmente já tem um preço. É justo dizer que a tolerância ao risco do Fed e dos mercados é realmente maior hoje do que antes da pandemia? Preços atuais estão em níveis historicamente altos quando analisados cuidadosamente. Você sabe, na época pré-pandemia, os preços aconteceram periodicamente, os preços das ações subiram e desceram, e a gente acompanhava isso mesmo. Mas não temos como alvo nenhum nível de preços para ativos financeiros específicos. Não acreditamos saber qual é o preço correto para qualquer ativo financeiro específico. Nós olhamos para a situação financeira geral e nós nos perguntamos se nossas políticas afetam a situação financeira da maneira que estamos tentando alcançar. Mas você está certo, por exemplo, que os preços das ações são bastante altos de muitas maneiras. Vamos continuar com o tópico da inteligência artificial, principalmente que as ações de IA e as ações periféricas estão realmente impulsionando o mercado de muitas maneiras. Vamos falar sobre o desconhecido da IA. Se pensarmos em diferentes épocas, a nossa era industrial, seja do vapor à eletricidade, a era da informação e agora a era da inteligência artificial, você acha que esta é a força mais destrutiva da história americana moderna? Acho que é muito cedo para dizer isso, não vou tão longe. O que eu quero dizer é que, obviamente, a IA generativa tem todas as características de uma tecnologia emergente, o que pode ser muito importante para a nossa economia e sociedade. Mas agora, você sabe, é muito cedo para fazer uma declaração tão ousada. Então, você sabe, o que estamos vendo é que empresas e instituições, para isso instituições como o Federal Reserve, estão começando a experimentar o que eles podem fazer, como usar esse novo conjunto de ferramentas em nossas operações. Ainda é cedo para isso. E você sabe, acho que temos que esperar e ver. Isso é algo positivo. Bancos centrais e grandes instituições financeiras questionam como usá-la para melhorar suas operações. Enfrentar esse período experimental de anos será essencial. E você sabe, a história sempre teve muitos temores de que as inovações tecnológicas eliminariam empregos. O que tende a acontecer historicamente ao longo do tempo é que ele simplesmente aumenta a produtividade e cria novos empregos para substituir os antigos. Tudo isso vai acontecer. Às vezes isso pode demorar muito tempo, mas no final esse é o padrão dos últimos 100 anos.
Será que desta vez será diferente? Acho que ainda não sabemos, acho que ninguém sabe. Seu papel como historiador e futurista do mercado de trabalho é crucial. A inteligência artificial e o conceito de circulação humana tiveram um impacto muito profundo na força de trabalho. O que você acha da IA proxy específica como uma diferença da IA generativa? Dado o desconhecimento do que pode acontecer com a substituição de ferramentas de IA em vários setores, como o Fed verá o impacto na força de trabalho e nas taxas de participação da força de trabalho? Você sabe, nossas ferramentas funcionam basicamente sob demanda, com taxas de juros mais baixas, taxas de juros mais altas, e quando há mudanças estruturais na economia, elas funcionam sob demanda. As mudanças nas taxas de juros não podem fazer nada a respeito. Então, se você está falando sobre questões de distribuição ou participação da força de trabalho ou reciclagem ou qualquer coisa relacionada a essas questões, isso é realmente um assunto para os legisladores e para o setor privado. É claro que temos muitos economistas trabalhistas e uma grande parte deles está estudando o impacto potencial da IA na força de trabalho. Muitos grandes economistas em todo o país e em todo o mundo estão escrevendo sobre isso agora. Você sabe, é muito cedo para dizer. Eu acho que você pode dizer que alguns empregos vão ser obsoletos, alguns empregos vão evoluir, as pessoas vão receber formação adicional, coisas assim, e conseguir manter esses empregos. Vão surgir novos empregos. Como esse equilíbrio será alcançado e em que momento será alcançado? Eu acho que é difícil de dizer. Mas como isso afeta as deliberações recentes? As coisas estão se movendo tão rápido, que a verdadeira observação e argumento é que a inteligência artificial não afeta apenas aqueles empregos de nível básico e aqueles, vocês sabem, empregos quase não qualificados, mas realmente atinge profissões altamente qualificadas, seja finanças, seja comunicações e mídia, seja saúde, seja jurídico, seja finanças. Portanto, há tudo, desde pessoas altamente instruídas até tarefas mais automatizadas e fáceis de automatizar. Esta é uma pergunta muito interessante para quem estuda a economia do mercado de trabalho. Como você resolveu isso? Bem, muito do que estamos fazendo com esse tempo é tentar entender o estado atual da economia e o que está realmente acontecendo na economia hoje. Peço desculpas. Isso se deve, em parte, ao facto de a taxa de emprego ter realmente diminuído e a criação de empregos ter diminuído acentuadamente. Então, quais são os fatores? Então, eu mencionei anteriormente, acho que parte disso é que há muita incerteza sobre a direção das políticas públicas. Então, a empresa adiou e não contratou mais. Quando você não recruta através da atrição, sua força de trabalho encolhe para que você economize dinheiro. Isso poderia ser uma forma de repassar os custos das tarifas, pois ainda está acontecendo. Existem muitas questões sobre se a IA é o principal fator associado às taxas de emprego relativamente baixas para aqueles que acabaram de terminar a escola e que acabaram de entrar no mercado de trabalho. Você sabe, as pessoas estão a fazer pesquisas sobre isso. Então eu olhei para um relatório da Universidade de Stanford e outro relatório do Fed de Nova York na semana passada, e pensamos que poderíamos encontrar alguma evidência de que a IA generativa estava a ter. Essa é uma das razões aqui, mas não podemos realmente dizer que é a principal razão. Não há como afirmar que seja a principal razão. Sabes, temos a conferência de Jackson Hole todos os anos, em Jackson Hole, Wyoming. Temos alguns grandes economistas trabalhistas e um dos grandes debates é o que está acontecendo com a inteligência artificial. Há eu diria, professor da Universidade de Colômbia, que acabou de dizer que, basicamente, não há evidências de que isso seja diferente de outras universidades. O ponto de vista dela não é diferente de outras tecnologias, você sabe, movimentos, ondas. Então, eu acho que ela é mais uma otimista, uma tecno-otimista. Há autores que retratam cenários catastróficos, mas isso sou alarmista. Mas eu simplesmente não, acho que não sabemos. Mais uma vez, acho que nós sabemos que vamos ver como isso evolui. Mais uma vez, se comprovar que a participação na força de trabalho caiu de fato
causando dificuldades sociais, será um problema que os legisladores e o setor privado terão que resolver. No entanto, ainda não sabemos. Eu li onde você discutiu no fim de semana. Só queria ouvir o que você disse sobre a geração Z e os graduados universitários e quaisquer distrações que possam ter na procura de emprego. Então, a geração Z são pessoas nascidas entre 1997 e 2012, com idades aproximadamente entre 13 e 28 anos. Quais são as suas ideias sobre admissões na faculdade? Vamos falar sobre a interrupção do parto e Jackson Hole em 1 minuto, porque sei que é o seu favorito. Mas muitos de vocês aqui hoje provavelmente têm familiares que se enquadram exatamente na categoria de 13 a 28 anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Quero dizer novamente, todos nós vemos dados que mostram que está se tornando cada vez mais difícil para alguém que está recentemente entrando no mercado de trabalho ser contratado. Mas lembre-se que a taxa geral de emprego nacional está em níveis muito, muito baixos. A taxa de demissões também é muito, muito baixa. Você está numa economia de baixo fogo, baixo alto. Parece que as empresas pararam de contratar ou desaceleraram a contratação porque querem ver como tudo isso pode ser resolvido. Nós, você sabe, estamos passando por uma mudança muito importante na política econômica dos EUDs e as empresas e as pessoas estão se perguntando como isso vai acontecer. Então eu acho que isso faz parte disso. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que, você sabe, há muita boa academia sobre inovação tecnológica e desigualdade, se você quer. Seu significado é que, se as escolas e a sociedade oferecerem aos alunos graduados as habilidades e competências necessárias para se beneficiar das tecnologias em constante evolução, as desigualdades diminuirão ao longo do tempo. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos por muitos, muitos anos, até por volta de 1970, quando a educação nos Estados Unidos se estabilizou e a desigualdade aumentou. Então, isso realmente depende de ter habilidades ou não. Portanto, as crianças que saem da escola hoje têm habilidades tecnológicas e podem usar essa nova tecnologia e elas provavelmente estão bem. Eles vão ser óptimos. No entanto, se você não possui essas habilidades, suas opções de emprego se tornarão cada vez menos atraentes. Então, de certa forma, é uma questão de educação. A nossa sociedade é o nosso sistema educacional e você falou sobre desigualdade, especialmente o fosso digital, e pensou sobre o verdadeiro lugar dos Estados Unidos entre as nações do mundo. Este é um tema que você lançou em Jackson Hole em agosto. Qual é a sua opinião sobre como isso pode realmente mudar a maneira como vemos a tecnologia como uma força produtiva e progressista? Nos 100 anos desde a Revolução Industrial, a tecnologia tem aumentado a renda e a produtividade. Isso é uma coisa surpreendente para a qualidade de vida humana e não há razão para mudar isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país a implementar um ensino secundário cego de gênero. Se você voltar atrás, você verá que existe um bom livro sobre isso, mas basicamente os Estados Unidos têm, você sabe, um século de rápida inovação tecnológica e a desigualdade também está a diminuir porque as pessoas estão saindo e a sua capacidade de educar, a capacidade que eles adquirem do sistema educacional, lhes dá a capacidade de se beneficiar da tecnologia em constante evolução. Então, esta é realmente a chave, porque a tecnologia, o que ela faz é nos tornar mais eficientes. Eu costumava trabalhar num projeto para construir uma casa e eu basicamente tinha uma pá e eu apenas cavava a maior parte do verão. Agora vai ser um lince que pode fazer 100 vezes mais, sem bolhas, sem água quebrada. Só que é mais eficiente. Você vê que a produção de habitação ficou mais produtiva, pelo menos por um tempo, mas não tanto ultimamente, mas acho que essa é a história. E você sabe, enquanto a educação americana, as taxas de graduação universitária e coisas assim estão se estabilizando, elas ainda estão subindo. O resto do mundo alcançou e realmente alcançou em termos de nível de escolaridade. Isto é realmente a chave do teu ponto de vista. Seu sistema educacional, seu país é seu sistema educacional. Obviamente, no final do dia, são as pessoas que saem, o que elas podem fazer e vários outros fatores. Mas eu acho que é um elemento-chave. Eu fiquei impressionado com esta moto, porque foi um elemento importante em nossas reuniões recentes e tivemos uma boa conversa sobre isso. Conte-nos sobre o livro.
Ele me deu um dever de casa no outro dia, então baixei, mas acho que todos deveriam seguir o exemplo. Bem, este é um livro chamado A Corrida entre Educação e Tecnologia. Foi escrito por duas economistas da Universidade de Harvard, Claudia Golden e Larry Katz. Basicamente, fale sobre a corrida entre educação e tecnologia. Então eu recomendo a qualquer pessoa. Produzido em 2005, apresentado essencialmente em Jackson Hole, abordaram uma atualização do cenário da época. Descobri que essas descobertas são basicamente verdadeiras, você sabe, né? Quero dizer, eu não sou doutorado em economista, eu li há 20 anos. Você mencionou que isso ainda ressoa atualmente. Isso é verdade. Eu acho que isso explica muito bem por que a desigualdade está aumentando no seu. Aqui está a tese deles. Eu acho que isso é, eles também chamam de viés de habilidades, mudança tecnológica. Portanto, você precisa de habilidades para se beneficiar. Mas se você tem essas habilidades, então a tecnologia irá torná-lo mais produtivo. É isso que precisamos. A renda só pode aumentar quando a produtividade aumentar e nós trabalhamos tanto tempo como agora. Então isso realmente depende de quanto você pode produzir em uma hora. Isso é produtividade. Então eu recomendo. Não vou receber royalties por isso. Mas a propósito, Claudia Golden ganhou o Prêmio Nobel há cerca de 2 anos por seu trabalho. Portanto, não sou a única que pensa que é um bom trabalho. Presidente Powell, vamos continuar a falar sobre tarifas. Esta é uma questão que os empresários enfrentam e que vocês falaram muito brevemente aqui hoje. Em suas observações de abertura, você indicou que acredita que os custos das mudanças tarifárias são, na verdade, mais temporários do que incorporados na cadeia de abastecimento. Portanto, acho que gostaríamos de ouvir mais sobre como o Fed vê a evolução da política tarifária. Então, agora estamos recolhendo uma grande quantidade de renda. O governo é federal e arrecada uma grande parte da receita a uma taxa de 3 ou 400 bilhões de dólares por ano. A questão é quem vai pagar essas tarifas e se o candidato a pagar essas tarifas é um exportador estrangeiro ou alguém dentro de nós. Pode ser uma empresa ou um varejista, ou pode ser alguém que está usando produtos importados para fazer algo ou o consumidor final. Portanto, até agora é muito cedo e parece que os exportadores estrangeiros não estão a suportar a maior parte disso. Parece ser a classe média, varejistas e importadores que não repassam tanto custo para os consumidores. Portanto, até agora o impacto real na inflação tem sido bastante modesto. Isto é, você sabe, isto realmente não é, isto é uma quantia muito pequena. Mas eu quero dizer, por exemplo, eu mencionei que a inflação do núcleo do PCE é de 2,9%. E talvez 0,3 ou 0,4 deles sejam tarifas. Então, não é o principal fator. Você sabe, isso não é um grande problema de inflação, mas isso aumenta um pouco a inflação. A questão é se essas empresas acabam conseguindo passar por essas coisas e então a inflação pode subir um pouco. Estamos a olhar para isto desde o início. Metade da nossa tarefa é a inflação. O que eu quero dizer é que o tempo de transmissão aos consumidores é mais tarde e menos do que esperávamos. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas do nosso ponto de vista, a coisa responsável é observar e esperar, porque, você sabe, nosso trabalho é garantir que não cometemos erros com a inflação. Esse é o meu problema. Você acha que isso mudará os preços e os custos tarifários serão mais profundamente incorporados e repassados para os consumidores? Qual é a sua previsão detalhada? Nossas previsões, e eu acho que quase todas são uma passagem única, irão continuar do final deste ano até o próximo ano. No final do próximo ano, o aumento único das tarifas será feito e você estará de volta à inflação não relacionada às tarifas, que deve estar mais próxima da nossa meta de 2%. Essa é a situação básica de quase todo o mundo. Na verdade, o nosso trabalho é garantir que este seja o resultado. Portanto, não podemos simplesmente assumir que temos que fazê-lo, não podemos deixar essa parte do alvo desviada. É por isso que cortamos com cuidado, não queremos cortes prematuros. Eu mencionei no meu discurso que cortamos muito cedo. Podemos descobrir depois de um ano que a inflação não está realmente sob controle e que está de volta a 3,5% ou 4%. Ninguém acredita que esse é o caso básico, mas é o risco de cortes prematuros ou excessivos. É claro que, como mencionei, o risco de cortar demasiado tarde é que enfraquecemos desnecessariamente o mercado de trabalho. Não existe um caminho livre de riscos, você sabe, é apenas um ambiente político muito difícil,
quando seus dois objetivos lhe dizem duas coisas diferentes. Você tem que fazer compromissos. Nós realmente não tivemos isso há muitos anos. Aconteceu, mas aconteceu agora. Nós vamos tentar superar isso. Mas nós, você sabe, temos de vê-los como iguais. Não podemos simplesmente dizer que vamos fazer isso e não fazer aquilo, a menos que isso seja claramente um risco maior. Agora eles estão se aproximando do equilíbrio. Eu diria que estamos vendo agora um enfraquecimento significativo no mercado de trabalho. A criação de emprego é muito baixa. No entanto, a taxa de desemprego permanece baixa e a taxa de demissão também é baixa. Muitas coisas indicam que o mercado de trabalho atingiu um nível incomum de estabilidade, com a demanda e a oferta de trabalhadores muito reduzidos. É realmente um equilíbrio incomum, se você quer dizer assim. Mas, apesar disso, acreditamos que isso é um risco negativo. Bem, se você puder elaborar, quais são alguns dos fatores que contribuem para a baixa procura de mão de obra? Portanto, de acordo com pesquisas e conversas com recrutadores, a demanda por mão de obra é baixa, em grande parte porque eles não têm certeza do que fazer. Eu quero falar com as pessoas depois disso. Empresas retardam contratações, evitam despesas e grandes aquisições estratégicas. Você sabe, eles podem substituir trabalhadores aposentados, mas eles não querem crescimento. Isso não é todas as partes de todas as empresas, de qualquer empresa no mundo. É apenas um efeito marginal. Isso deve fazer parte disso. Eu acho que este é o lado da demanda. É claro que o lado da oferta tem muito a ver com a política de imigração. Então, nos 2 ou 3 anos anteriores a este ano, a imigração estava em um nível muito alto. Agora, a imigração está realmente próxima de zero. E a imigração não contribui realmente para o crescimento da força de trabalho, que é a maior parte do crescimento da força de trabalho. Agora, ao mesmo tempo, a demanda está caindo e a oferta de trabalhadores e novos trabalhadores está caindo. Uma das suas paixões é desmistificar a Reserva Federal. Você gosta de falar sobre isso. Esses observadores do Fed querem saber, você sabe, haverá realmente mais 2 cortes nas taxas de juros antes do final do ano? Claro, não temos certeza disso. Se eu entendi corretamente o seu comentário. O que significa desmistificar o Federal Reserve? O que todos nesta sala podem fazer para se tornar melhores observadores do Fed para beneficiar nossos próprios negócios, se quiserem? Então, não há muitos anos, talvez 40 anos atrás, e por um longo tempo antes disso, a teoria principal dos bancos centrais era misteriosa e obscura. Na verdade, Montague Norman, um ex-governador do Banco da Inglaterra muito famoso, mas que terminou no meio da Segunda Guerra Mundial, tinha uma frase famosa: nunca peça desculpas, nunca explique. Ele acredita que a política monetária funciona, e todo mundo acha que funciona melhor quando ninguém entende. É um pouco misterioso. Assim, a partir de cerca de 40 anos atrás, um grupo de economistas, incluindo o Allen Comitê de Mercado, não fez o anúncio até 1994 e depois o fizeram apenas para ver o que aconteceria. Então, se você avançar rapidamente, você saberá que 30 anos desde então, e agora temos declarações pós-reunião, temos minutas, temos conferências de imprensa e cada FOMC está envolvido. Nota à imprensa. No Squawk Box reporta-se comunicado oficial. Então, talvez algumas pessoas digam que é demais, mas é assim que evoluiu. Portanto, trabalhamos muito para nos comunicar com o público interessado de uma forma útil, compreensível e sem jargão. É nisso que estamos focados e que estamos tentando fazer. Então, nós não usamos o deles, você sabe, cada profissão tem seu jargão, você precisa disso na conversa interna, mas nós tentamos não fazer isso. Então, é isto que vamos fazer. Um casal. Então, eu não vou dizer que não posso fazer ninguém um observador melhor do Fed, mas o que eu quero dizer às pessoas sobre o Fed, é que estamos tomando uma decisão. Nossas decisões são tomadas sob um alto grau de incerteza, mesmo em tempos normais. Esses são os fundamentos da economia e ninguém pode prever a economia nos próximos meses. É simplesmente imprevisível, é uma entidade gigante. E não é tão previsível, então temos que gerenciar, adotamos uma abordagem muito gerenciada de risco. Um dos riscos que estamos gerenciando é que não entendemos completamente onde está a economia e para onde ela está indo. Por isso, tentamos desenvolver políticas que possam abranger uma gama razoável de resultados, e não apenas um resultado. Então é a mesma coisa.
Portanto, nunca dissemos que sabíamos que a economia iria fazer isso, ou que sabíamos que iria fazer isso, porque, honestamente, é apenas uma frase famosa de que os previsores financeiros são um grupo humilde de pessoas e há muitas coisas para ser humilde. Essa é uma coisa que eu quero dizer e outra coisa que você deveria, eu tenho que dizer. Sempre que tomamos uma decisão, nunca pensamos em questões políticas. Então você sabe, nós estamos em Washington, D.C. e muitas pessoas, você sabe, no Congresso, você sabe, eles muitas vezes olham para as coisas através de uma lente, se é bom ou ruim para esse partido ou para esse político. Só não vemos as coisas desta forma. Estamos pensando no que seria melhor a médio prazo para as pessoas que servimos e qual seria a melhor política. Muita gente não acredita em nós porque você sabe, vamos lá, você é muito político. Mas a verdade é principalmente aqueles que nos chamam de política. Isso é apenas uma lente barata. Além disso, não estamos envolvidos. Nós não, você sabe, o nosso argumento é fazer o nosso trabalho. Não vamos de um lado para o outro com pessoas lá fora. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Fazemos o nosso trabalho com a cabeça baixa. É assim que nós fazemos. Estas são duas coisas que eu gostaria de oferecer sobre o Fed. O tempo acabou para nosso programa atual. Gostaria de saber se há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os membros aqui presentes hoje. Mais uma vez, à medida que começamos a olhar para 2026 e o plano estratégico para os negócios e as coisas que estão por vir, ajude-nos a estar mais preparados. Claro que vai ajudar a criar mais empregos e mais prosperidade. Portanto, vou dizer mais uma coisa sobre o Fed que me impressionou agora, e isso é lembrar que temos um trabalho muito importante, a estabilidade máxima dos preços do emprego, gerimos e supervisionamos o banco e operamos parte do sistema de pagamento. Mas essas coisas estão realmente relacionadas à gestão cíclica da demanda e à estabilidade financeira. Políticas que são realmente importantes para a economia dos oceanos a longo prazo. Coisas como investir, especialmente investir em pessoas, você sabe, isso não é algo que podemos fazer. Eu acho que estamos recebendo uma atenção desproporcional em comparação com as coisas que são realmente importantes para o país, coisas que o Congresso pode fazer, o setor privado pode fazer, e essas coisas que são realmente importantes para as gerações futuras não são a política de taxas de juros. As coisas que fazemos são tão importantes quanto nós. Além disso, eu só quero dizer que é ótimo, como sempre. Estou muito feliz por estar aqui hoje e falar com tantas pessoas. Você sabe, eu gosto de sair e falar com pessoas que trabalham no mundo real, na economia. Não há nada melhor do que isso. Passei a maior parte da minha carreira no setor financeiro e você sabe, saio e converso com as pessoas em vez de ficar sentado no escritório a olhar para os dados gerais da economia. Então é um lugar mais confortável. Vais voltar para DC hoje à tarde. Como é o resto do seu dia? Vai para casa. Eu não vou para casa até terminar o jantar. Parece que estou a trabalhar num avião no caminho de volta. De qualquer forma, muito obrigado. Agradecemos imensamente. Muito obrigado. Obrigado, sinceramente. É uma honra. Obrigado. Encerramos por hoje? Acredito que sim. E nós estamos... Isto está desligado.